Ah, imagine a cena. O ano é 1812. O inverno rigoroso se aproxima. Aquele frio brutal, né, que corta a pele mesmo. Exato, que congela a própria respiração. E ao fundo, o som ensurdecedor dos canhões de Napoleão Bonaparte ecoa pela Europa, marchando em direção ao coração da Rússia. Uma força implacável. Implacável. O ar está denso, é possível quase sentir o cheiro acre de pólvora se misturando com aquela fumaça escura das vilas queimadas. Enquanto a terra simplesmente treme sobre as botas de centenas de milhares de soldados. Nossa, é um cenário de caos absoluto, um momento em que o mundo inteiro parece estar à beira de um abismo insondável. E é exatamente aí que a gente entra. Isso, mas a verdadeira missão deste nosso mergulho hoje não é listar batalhas intermináveis, nem ficar traçando rotas militares num mapa empoeirado. Longe disso. A nossa proposta é mergulhar de cabeça em uma das maiores epopeias já contadas sobre a humanidade. Uma jornada que entrelaça o caos e o sangue da invasão napoleônica com os segredos mais íntimos de 4 famílias aristocráticas. Os Rostov, os Bolkonsky, os Besukhov e os Kuragin. Esses mesmos. É um olhar profundo, quase indiscreto, sobre quem realmente somos quando o mundo ao nosso redor simplesmente desmorona. O que é fascinante aqui é que a promessa da narrativa não é de forma alguma falar só de generais ostentando medalhas em uniformes impecáveis, sabe? Montados em cavalos brancos. Aquela visão clássica, né? Isso. O que a gente tem em mãos é a chance de desvendar uma história frequentemente esquecida, é uma reflexão profunda sobre o destino, sobre os labirintos do livre-arbítrio. E sobre aquela busca desesperada pelo verdadeiro sentido da vida no meio do colapso do mundo conhecido. Exatamente. Há uma camada oculta de filosofia e de drama humano tão densa nessa epopeia que transforma o horror indescritível da guerra e o brilho artificial da paz num espelho colossal. Um espelho onde a própria condição humana reflete com uma clareza que chega a ser assustadora de verdade. Eu fico muito curiosa com isso. E é pra ficar mesmo. Então vamos desvendar isso. Porque desde que a gente se entende por gente nas salas de aula, a história nos é ensinada como uma grande peça de teatro protagonizada por semideuses. Titãs inalcançáveis. Sim, aprendemos a olhar para figuras como Napoleão ou Alexandre como se fossem mentes brilhantes que, com um simples aceno de mão ou um olhar fulminante, decidem o destino de milhões de pessoas. A visão oficial que glorifica o indivíduo. Exatamente. A visão clássica nos diz que esses grandes líderes controlam o mundo, que eles são os únicos arquitetos do amanhã. Dá até um certo choque, um nó na cabeça perceber que tudo isso pode ser apenas uma enorme ilusão de ótica. É uma quebra de expectativa brutal. O que quase ninguém sabe é que o conceito revolucionário escondido no coração dessa narrativa destrói impiedosamente, pedaço por pedaço, o mito do herói. Caramba! Nesta epopeia, líderes heróicos não são retratados como gênios intocáveis. Eles não preveem cada movimento do inimigo. Na verdade, eles são descritos como figuras tragicamente presas às circunstâncias. Presos? Como assim? É uma crítica devastadora ao culto do grande homem. Pensa na descrição de Napoleão durante a Batalha de Borodino. O texto não mostra um deus da guerra. Mostra um homem resfriado. Resfriado? Confuso, emitindo ordens que nunca chegam ao fronte ou que chegam quando a situação já mudou completamente. Ele não dita as regras do jogo. Ele é arrastado por uma correnteza implacável de eventos. Nossa, então a narrativa reduz esses caras a prisioneiros de um fluxo histórico esmagador. Exato. Homens imersos na fumaça e na neblina do caos, que apenas assinam ordens para coisas que já estavam fadadas a acontecer. Mas peraí, se os imperadores não movem o mundo, quem move? Aí é que tá. Porque se a gente tira a coroa da cabeça do conquistador e diz, não foi você quem fez isso, fica um vácuo imenso. A história não acontece no vácuo. Alguém tem que estar empurrando a roda colossal da história para frente. Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é uma das coisas mais complexas já formuladas. O verdadeiro motor da história é o movimento das massas. Das massas. Da soma invisível de todo mundo. É a soma silenciosa, mas absolutamente avassaladora,
de incontáveis decisões individuais. É quase um cálculo matemático. Para entender o movimento maior, você precisa integrar o infinitamente pequeno. Não é um único homem empurrando uma rocha montanha acima. É um oceano infinito de pequenas gotas formando um tsunami. Eventos históricos monumentais não resultam da vontade caprichosa de um imperador numa tenda luxuosa. Eles são o resultado de forças coletivas, interações caóticas de milhões de pessoas comuns. Sim. É o soldado de infantaria que decide dar um passo à frente ou recuar com medo. É o camponês que toma a decisão impensável de queimar a própria casa e a colheita só para não deixar nada para o inimigo. É o mensageiro que se perde na floresta no meio da noite. Exatamente. O verdadeiro motor é vivo, orgânico. É a soma de cada respiração e cada escolha anônima. Sabe que isso muda completamente como vemos o passado? Muda tudo. Se aplicarmos essa lente, a visão romântica que temos dos campos de batalha derrete como neve ao sol. Transforma a guerra em algo muito mais cru, muito mais caótico. Desromantizado, mas incrivelmente real. Não é uma coreografia elegante pensada por um gênio jogando xadrez humano. É uma tempestade de areia de vontades humanas batendo umas nas outras em meio ao pânico e à poeira. O próprio conceito de glória militar perde todo aquele brilho dourado. E se revela como uma engrenagem cega e brutal, moendo a vida de pessoas comuns. Pessoas que tinham sonhos, medos, famílias. O heroísmo verdadeiro é anônimo e espontâneo, não planejado por generais. E é por isso que a gente não pode apenas afundar na lama das trincheiras ou no gelo tingido de vermelho. Tem o outro lado, né? Sim, há uma transição de cenário brilhante e necessária para compreender o todo. Da crueldade da guerra, nós somos transportados diretamente para o brilho fuscante dos salões da alta nobreza russa. As luzes das velas, os espelhos. Só que não devemos nos enganar pelos lustres de cristal, pelo champanhe e pelos vestidos de seda rodopiando. Há um mistério profundo ali. Uma podridão muito bem perfumada, pulsando sobre a música alegre das valsas. É quase como se o ar mudasse instantaneamente, mas o perigo continuasse o mesmo. A tensão é a mesma, só que disfarçada com boas maneiras. Uma guerra silenciosa. Saímos do cheiro de pólvora para o perfume francês importado. Porque a verdadeira guerra, na maior parte do tempo, é travada silenciosamente, entre sorrisos e taças erguidas. A aristocracia esconde uma teia de vaidade venenosa por trás do francês impecável. Predadores sociais, como a família Coragin. Eles mesmos, eles jogam com a reputação e os sentimentos alheios. Vemos casamentos que são puramente transações financeiras e estratégicas, alianças friamente calculadas. Tão calculadas quanto o envio de tropas a uma fronteira. A falsa paz do título não significa ausência de conflito. Significa que enquanto os canhões silenciam em São Petersburgo, a verdadeira tempestade acontece no mundo interior dos personagens. As batalhas mais sangrentas são os conflitos psicológicos, as crises morais travadas no silêncio angustiante da mente de cada um deles. Eu acho isso incrível. E é aí que mergulhamos nas jornadas interiores que são o coração pulsante dessa epopeia. Precisamos falar sobre o Pierre Bezourhoff. Nossa, eu tenho uma empatia gigante por ele. Ele quebra qualquer clichê de herói. Totalmente. Ele é o filho ilegítimo, fisicamente deslocado, gigante, míope, super desajeitado, aquele cara que não sabe o que fazer com as mãos numa festa elegante. E de repente o velho conde morre e ele herda uma das maiores fortunas de toda a Rússia da noite para o dia. E quem ria dele passa a bajular de forma nojenta, é impossível não sentir empatia, porque o Pierre, apesar da riqueza, está desesperadamente em busca de um propósito. Ele tem o dinheiro e o poder, mas sente um vazio existencial esmagador. A trajetória dele é a busca humana universal pela verdade, não é? Como viver uma vida boa. E ele tenta preencher esse vazio de todas as formas possíveis, errando miseravelmente em quase todas. Flertando com o hedonismo primeiro. Sim, noitadas regadas à bebida, escândalos bárbaros, tipo amarrar um urso a um policial e jogar os dois no rio. Nossa! Aí a ressaca moral bate, ele fica enojado de si mesmo e entra de cabeça no misticismo.
Entra na maçonaria de forma misteriosa, de olhos vendados, acreditando com toda a alma ingênua que rituais esotéricos vão salvar a humanidade. Ele queria uma fórmula matemática para a virtude. Mas a vida não tem fórmulas matemáticas. E aí a desilusão bate a porta de novo. Bate com força. Ele percebe que muitos lá só queriam fazer networking social, se aproximar de homens poderosos. A crise de fé que se segue beira a loucura. Ele até planeja assassinar Napoleão em Moscou e acaba preso. Ele duvida de tudo, da sociedade, de Deus, de si mesmo. E a ironia da vida do Pierre é que ele só encontra a paz depois de perder tudo que o dinheiro podia comprar. Como prisioneiro de guerra. Marchando com botas esburacadas na neve, passando fome dividindo uma simples batata assada com um camponês analfabeto, o Platon Karataev. É na privação extrema e na simplicidade que ele encontra a luz. A aceitação do momento presente. Mas sabe, o contraponto perfeito do Pierre é o seu melhor amigo. O príncipe Andrei Bolkonsky. Aqui é que fica realmente interessante. Porque se o Pierre é a emoção transbordante e a busca desajeitada, o Andrei é o intelecto frio, o pragmatismo cortante. O desencanto encarnado. Ele tem tudo que a sociedade valoriza. Extremamente bonito, brilhante, cínico, de família imaculada. Mas por dentro ele está completamente morto. Ele olha para os salões de baile, para as fofocas, e vê apenas uma prisão de futilidade insuportável. E a saída dele. A guerra. E ele não vai por patriotismo altruísta. Ele busca glória pessoal. Ele tem Napoleão como o ídolo secreto. Acredita que o heroísmo clássico dará a ele a imortalidade. Mas a ironia trágica da jornada dele é que a guerra, essa entidade devoradora, não entrega a glória romântica. Entrega humilhação, dor dilacerada e uma revelação espiritual que o quebra ao meio. Aquele momento crucial durante a Batalha de Austerlitz. Inesquecível. Ele pega a bandeira do regimento e corre para frente, certo de que é o seu momento de glória eterna. Mas ele é atingido, e quando cai ferido, sangrando, ele não vê exércitos ou glória ao abrir os olhos. Ele olha para o alto e vê apenas o céu. Um céu vasto, infinito, altíssimo, e completamente indiferente às formigas humanas lutando lá embaixo. É uma cena de arrepiar. É o choque de realidade, de perceber o próprio tamanho diante do universo. Naquele silêncio ensurdecedor, olhando as nuvens passarem lentamente, toda a ambição do Andrei evapora. Até a admiração pelo grande Napoleão, que passa cavalgando perto dele e de repente parece um homem pequeno e mesquinho. Ele percebe a pequeneza absurda e vergonhosa da vaidade humana diante da eternidade. A jornada do Andrei se torna uma desconstrução violenta do ego. Uma quebra de orgulho, passando por dor, ressentimento de um coração partido, culminando no leito de morte com a descoberta do amor divino e do perdão. Ele morre, mas morre espiritualmente livre. Nossa, mas como falar em vida, em liberdade espiritual, em coração pulsando forte, sem falar de Natasha Rostova? A vida em pessoa. Se os salões são frios e calculistas, a Natasha é o símbolo absoluto e indomável de vitalidade. Ela é a emoção pura, uma alegria de viver contagiante. Ninisa que dança músicas folclóricas com uma alma tão autêntica que encanta até os camponeses. Ignorando a educação francesa dela. Só que ela também é impulsiva e perigosamente ingênua. E em tempos implacáveis, essa ingenuidade cobra um preço caríssimo. O desenvolvimento dela é dolorosamente humano. Essa imensa vitalidade não a blinda contra a crueldade do mundo. A torna vulnerável às manipulações daqueles predadores sociais que a gente comentou. Ela é seduzida, cai em desgraça de forma espetacular, quebra as regras por causa de uma paixão cega e enfrenta o julgamento severo de uma sociedade profundamente hipócrita. Que perdoa os homens, mas destrói as mulheres. A queda dela é de partir o coração. A gente vê a luz dela se apagando aos poucos sob o peso da vergonha pública. Mas a beleza da história da Natasha está na ressurreição. Nas cinzas dos próprios erros. Exato. Na escuridão do remorso ocorre a verdadeira transformação moral dela.
Quando Moscou está queimando e a família precisa fugir, é ela quem exige que joguem os bens preciosos fora das carroças para transportar os soldados feridos. A dor esculpe a alma da Natasha. A resiliência dela cria uma conexão emocional intensa com qualquer um de nós que já errou tentando ser feliz. Ela descobre o amor no sacrifício, no cuidado, como quando cuida do próprio Andrei Bolkonsky. Ouvindo tudo isso, vendo o destino dessas almas navegando por esse turbilhão, a gente esbarra na grande questão filosófica. O relógio do destino que tic-taca por quase toda a história. O eterno enigma do livre-arbítrio. Nós realmente controlamos nossos passos? Somos autores da nossa história? Ou folhas secas sendo sopradas por uma tempestade histórica? Se conectarmos isso com a imagem maior, a filosofia propõe um determinismo histórico profundo, mas com uma nuance crucial que não deixa ser um fatalismo deprimente. A liberdade existe, então? Existe. Nós a sentimos. Tomamos decisões. A quem amar, o que falar, se vamos perdoar ou guardar rancor. A grande revelação é que essa liberdade é exercida dentro de limites absurdamente rígidos impostos por forças maiores que fogem do nosso controle. Geografia, clima, o movimento das massas. Exato. A analogia perfeita é que somos navegantes num enorme navio no meio do oceano. Podemos andar pelo convés, escolher com quem conversar, mas não podemos mudar a direção da tempestade colossal que arrasta o navio. Uma imagem assustadora e muito humilde, mas incrivelmente libertadora. Tira o peso de achar que controlamos o universo, mas nos responsabiliza pelas ações dentro da nossa cabine. Sim, como tratamos quem está ao nosso lado. A nossa ilusão de controle histórico é exatamente isso, uma ilusão. Nós não somos os deuses do nosso destino que pregam nas palestras por aí. E a genialidade disso é como critica os historiadores que tentam simplificar os eventos passados. Empacotar o caos em narrativas bonitinhas com início, meio e fim. Porque a história real não cabe em fórmulas. Não é a biografia de um general. É a dor silenciosa do Andrei Bolkonsky sangrando sobre o céu. É a busca angustiante do Pierre dividindo uma batata na neve. As lágrimas e o renascimento moral da Natasha Rostova. Tudo multiplicado por milhões de pessoas invisíveis. Pessoas que amaram, sofreram e morreram sem deixar os nomes no mármore. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas peças monumentais, a desilusão com heróis, a hipocrisia dos salões, a busca por autoconhecimento, a grande síntese emocional é transformadora. Profundamente transformadora. Emmanuel diz que a verdadeira grandeza de uma vida humana não reside nunca em ambições grandiosas. Não está em cravar bandeiras em territórios banhados de sangue. Definitivamente não. O épico nos ensina que a verdadeira grandeza é íntima, silenciosa, muitas vezes invisível para os livros de história. Reside nos pequenos atos. Na sinceridade das relações, na capacidade quase miraculosa de perdoar quando o orgulho exige vingança. Na humildade inabalável diante da complexidade do mundo, a mensagem final é que a transformação interior é, e sempre será, o campo de batalha mais importante. Nenhuma conquista militar se equipara à vitória silenciosa de uma pessoa sobre os próprios abismos. É ter coragem de reconstruir a si mesmo após as próprias ruínas. E chegar a essa conclusão é como acordar de um sonho febril com uma lucidez emocionante. Com certeza. E para fechar nossa jornada, eu deixo um pensamento provocativo para ecoar na mente de quem nos escuta. Se os maiores eventos da humanidade são moldados pela soma invisível de minúsculas escolhas cotidianas. Que grande revolução, né? Exato. Fica a pergunta: que grande revolução silenciosa, que movimento histórico colossal está sendo esculpido, neste exato segundo, pelas decisões banais que tomamos hoje sem sequer perceber a força que elas têm? É de arrepiar. Cada palavra gentil, cada ato íntimo contra a crueldade, cada momento de empatia pode estar virando as engrenagens de um futuro que talvez nem veremos. Mas que ajudamos a criar gota a gota. A história não está guardada em livros antigos. Ela está pulsando nas nossas mãos agora.